Bom dia a todos, bom sábado, espero que estejam felizes, como eu estou, de estar na casa do Senhor. É para mim um grande privilégio estar aqui convosco hoje, é uma alegria voltar a estar com os irmãos aqui de Canelas, que não sei se sabem, é a igreja mais perto de minha casa. Por isso hoje, se eu não tivesse ter ido a Espinho antes, teria sido uma viagem mais curta. Eu espero que estejam entusiasmados para juntos podermos estudar a palavra do Senhor. E é de facto um privilégio nós, como igreja, temos uma escola durante os nossos momentos de adoração, de louvor ao Senhor, onde juntos possamos realmente partilhar a palavra do Senhor. Para iniciarmos este estudo, eu queria pedir aos irmãos se podem levantar para pedirmos mais uma pequena bênção ao Senhor. Pode ser? Vamos nos levantar. Senhor que estás nos céus, vamos abrir a Tua Santa Palavra e te pedimos, bom Pai, que te possas fazer presente no meio de nós. Que possas abrir o nosso entendimento para a mensagem que nos queres trazer hoje e que esta lição possa ser uma bênção para a vida de cada um de nós. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ora bem, eu antes de começar, queria perguntar uma coisa muito importante, que é a que horas eu tenho que terminar? Menos um quarto. Ok, então ainda temos algum tempo. A lição de hoje, como já foi dito, tem como título Adorar o Criador. E eu hoje não vou seguir exatamente a ordem que está no nosso tremensário, porque, além de falar da lição de hoje, eu quero vos contar uma experiência pessoal que tem a ver com o tema de hoje. Porquê é que eu quero contar uma experiência pessoal? É que eu, quando era mais novo, me interrogava a mim próprio, algo que se calhar os irmãos nunca pensaram, mas não sei porquê, eu pensava, que era: porque temos que adorar o Criador? Pode parecer uma pergunta assim um bocado estranha, mas eu vou explicar melhor. Eu nunca tive dúvidas que Deus é o nosso Criador, o soberano do universo. Nunca tive dúvidas que devemos guardar a sua palavra, devemos guardar os seus mandamentos, devemos fazer a Bíblia, o que está na Bíblia. Mas eu pensava assim: mas porquê é que nós temos que adorar a Deus? Porquê é que não simplesmente amamos a Deus, fazemos a sua vontade? Porquê é que o temos que adorar? Porquê é que o temos que louvar? Eu pensava naquilo, mas não era uma dúvida teológica importante na minha vida. Mas eu pensava nisso. E então eu fui à procura de respostas. E a resposta é muito, muito, muito interessante. E eu queria partilhar com os irmãos como é que eu cheguei a essa conclusão. Sabem porquê que eu tinha essa pergunta? Porque eu perguntava-me assim: o que é que eu posso oferecer a Deus que Deus já não tenha? Ou que vantagem recebe Deus com o meu louvor? Que diferença é que faz eu adorar ou não Deus? Estão a perceber o que eu quero dizer? Ok, mas a Bíblia responde-nos a tudo isso. Mas antes vamos ver exatamente isso. Vamos abrir a Bíblia em Salmos, que é um livro de louvor por excelência. E vamos abrir no capítulo 135. Nós hoje vamos ver muitos versículos da Bíblia, por isso tenham a Bíblia sempre a postos, que vamos usá-la constantemente. Salmos 135 diz exatamente isto que eu estive a dizer. Diz assim: louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. E este texto deixa alguma dúvida do que é que nós devemos fazer? Deixa alguma dúvida? Não. Diz claramente que nós devemos louvar ao Senhor. Quem é que decide se eu louvo ao Senhor ou não? Sou eu. Eu decido. Eu posso louvar a Deus, eu posso adorar a Deus ou não. Sou eu que decido. Muito bem. Então, eu comecei à procura na Bíblia de respostas para a minha pergunta. E vamos começar por um texto em 1 de Crônicas, capítulo 16. 1 de Crônicas. Porquê é que devemos adorar a Deus? 1 de Crônicas
16, 25. No final desta percurso pela Bíblia, nós vamos perceber que ligação isto tem com a lição de hoje, e nós estamos um pouco já a ver a parte da lição de segunda-feira. Então diz-nos 1 Crónicas 16, 25. Pois grande é o Senhor, e muito digno de louvor, o mais temível de todos os deuses. Como se houvesse outros, não é? Mas o texto explica logo a seguir. Pois todos os deuses das nações são ídolos. Não são, na realidade, deuses. Mas o que é que este texto diz? Diz que Deus é digno de louvor. Por isso a Bíblia não só nos diz que nós devemos louvar a Deus, também nos diz que Deus é digno de louvor. E eu, quando encontrei este texto, percebi, bom, eu devo louvar a Deus porque Deus é digno de louvor. E isso resolveu o meu problema. Acham? Não, porque eu depois perguntei, mas porquê que Deus é digno de louvor? E a Bíblia também nos dá a resposta a essa pergunta. Vamos a 1 Crónicas, no mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, no versículo 34. E a Bíblia começa-nos a dizer assim: rendei graças ao Senhor. Agora vem um porque. Quando tem um porque, o que é que isto quer dizer? Está-nos a apresentar o motivo porque devemos fazer alguma coisa. Então o que é que diz? É muito interessante este versículo, não é? Diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ok, muito interessante. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Devemos louvá-lo porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Muito bem. Agora, eu cheguei aqui e me perguntei a mim, muito bem. Portanto, eu devo louvar a Deus porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Quando eu louvo a Deus, torno Deus melhor? Não, porque Ele é que é. A sua bondade é que é perfeita. Quando eu louvo a Deus, faz com que Ele ame mais. O que é que diz aqui? O seu amor dura para sempre. Se dura para sempre, não há mais nada a acrescentar. Então, a minha dúvida persistiu. Mas a Bíblia é muito insistente neste versículo. Sabiam? Sabem quando Cristo queria dar ênfase a uma coisa muito importante? O que é que Ele fazia? Alguém sabe? Ele repetia. E dizia 2 vezes seguidas ou até 3 vezes seguidas. Conhecem? Sabem quantas vezes a Bíblia repete este versículo? Vamos ver rapidamente. Desafio para os irmãos. Em 2 minutos vamos ver uns 10, 12 versículos. Pode ser? Sim? As mãos estão aptas? O que é que vocês acham? Vamos muito rapidamente. 2 de Crónicas 20, 21. O que é que diz? Algum irmão pode ler 2 de Crónicas 20, 21. Primeiro irmão a encontrar pode ler. Em voz alta. 2 de Crónicas 20, 21. Segunda de Crónicas, desculpem, 2 de Crónicas 20, 21. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Muito bem, sua benignidade ou o seu, em outras traduções, o seu amor dura para sempre. Mais uma vez, muito bem. Agora vamos a Salmos. Salmos 106, 1. Vamos lá. Salmos 106, 1. Vamos fazer isto rápido. Salmos 106, 1. Diz assim. Muito bem. Está-nos a aparecer aqui alguma coisa parecida com os outros ou não? Louvai a Deus porque Ele é bom e o seu amor, a sua benignidade dura para... interessante. 107, 1. O que é que diz? Muito bem. 118, 1. O que é que diz? Um bocadinho mais à frente. A Bíblia está a insistir neste ponto ou não? O que é que vocês acham?
Está ou não está a insistir? 29, o que é que diz? 118, 29. Diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Só mais alguns, vamos lá. 135. 135, 3. Diz assim, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, pois é agradável. 136, 1, o que é que diz? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E o versículo 2? Dai graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Versículo 3. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. 26, o que é que diz? Dai graças ao Senhor dos céus, porque o seu amor... E eu conheço pelo menos 13 ou 14 versículos da Bíblia que dizem exatamente isto. Louvar a Deus, porque Ele é bom, e porque o seu amor... O que é que vocês acham que isto quer dizer? Para já, o facto disto aparecer tantas vezes faz disto muito importante ou pouco importante? Muito importante. Então, um dos motivos que temos para louvar a Deus é por aquilo que Ele é. O que é que Deus é? Deus é amor. Deus é alguém que está sempre pronto para contribuir para o nosso bem. E é alguém que nos vai sempre amar. Então, um dos motivos que devemos louvar a Deus é por aquilo que Deus é. Mas há mais motivos. Vamos lá, já que estamos em Salmos, vamos ao Salmo 150. O relógio está a andar muito depressa, por isso vamos lá. Salmo 150, versículo 2. Há mais motivos para adorarmos a Deus ou não? Diz assim: louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência de sua grandeza. Muito bem, este versículo, a segunda parte, está-nos a falar na mesma daquilo que Deus é. Louvai-o por aquilo que Deus é, a sua grandeza. Mas na primeira parte deste versículo dá-nos uma coisa nova. O que é de novo aqui? Devemos louvar a Deus não só por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele faz. Pelos seus atos. Muito bem. Quando eu cheguei a esta parte, ok, tem lógica. Devo louvar a Deus por aquilo que Deus é, mas também por aquilo que Deus faz. Quais são as coisas que Deus faz que o tornam digno de adoração? Vamos ver. Logo a seguir, um bocadinho antes, Salmos 148, página anterior. Versículo 1 a 5. Vamos ler com mais calma agora. Vamos lá. Estamos a falar de louvor a Deus. 148, 1 a 5. Diz assim: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Agora começa a dar aqui uma lista muito interessante. Diz assim: louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos celestiais. Nós sabemos perfeitamente que isto é verdade, certo? Que no céu os anjos estão constantemente a fazer o quê? Perante o Senhor? A louvá-lo. E continua: louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas. Versículo 4: louvai os céus dos céus, as águas que estão sobre o céu. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não só os anjos, mas também o quê? Toda a criação deve louvar ao Senhor. E depois, porquê? Bem, o versículo 5 explica. Louvem o nome do Senhor, porque mandou Ele e logo foram criados. Então nós vimos que devemos louvar a Deus também pelas obras das suas mãos. Qual é a primeira obra das mãos de Deus que o torna digno de adoração? É a criação. É algo que distingue este Deus dos outros supostos deuses. Porquê? Porque este Deus tem o poder para criar. E isso torna digno de adoração. Mais, Apocalipse 5, 12 a 14. O que é que nos diz Apocalipse? Digno de adoração. Estava eu a percorrer a Bíblia a tentar resposta para a minha pergunta e diz assim, Apocalipse 5, 12 a 14.
Está-nos a falar de Jesus Cristo e diz assim: proclamando com grande voz. Temos outra vez a palavra digno é o Cordeiro. Porquê que o Cordeiro é digno? Que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Portanto, o Cordeiro também é digno de louvor. Porquê? Continua o texto. E ouvia toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que nela dizerem ao que está assentado sobre o trono. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram amém e os anciãos postraram-se e adoraram. Mais uma obra que Deus fez por nós que o torna digno de adoração. Que obra é esta? A obra da redenção. Muito bem, já vimos algumas coisas interessantes. Já vimos que Deus é digno de louvor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, criação e redenção. Mais coisas? Outra muito importante. Vamos a Deuteronômio 10, 21. Estamos dentro da lição de segunda-feira, foi por aí que começamos. Deuteronômio 10, 21. E tem uma coisa muito, muito interessante. Alguém aqui viu a criação? Não. Alguém aqui viu Cristo morrer na cruz? Não. Mas dá-nos aqui uma pista, Deuteronômio 10, 21. Diz assim: e Ele é o teu louvor e o teu Deus, que por ti fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Então o que é que vocês acham? As coisas que Deus faz que o tornam dignos de louvor, já vimos que é a criação, já vimos que é a redenção, mas aqui diz-nos que aquilo que nós vimos nos nossos olhos também torna Deus digno de louvor. Está-se a referir a quê? A tudo que Deus faz por mim, na minha vida. Todos nós que estamos aqui sentados, sem exceção, já tivemos intervenções de Deus na nossa vida. Todos nós. E isso também torna Deus digno de louvor. E eu, quando cheguei a esta parte do estudo, ainda lembram-se qual era a minha pergunta, não se lembram? Porquê é que temos que adorar a Deus? Porquê é que o nosso louvor, a nossa adoração acrescenta a Deus que Ele já não tenha? E a minha resposta aqui ainda não estava respondida. Eu já tinha aprendido bastante. Já aprendi que Deus é digno de louvor por causa de quê? Do que Ele é, do que Ele fez e faz. Mas eu ainda estava assim. Mas porquê? Ainda não estou a perceber. E a resposta é muito, muito interessante. Antes de vermos o versículo que nos responde a esta pergunta, eu queria acrescentar algo de interessante que se encontra no livro de Efésios. Já vamos voltar a Deuteronômio capítulo 10, se quiserem marcar. Mas o livro de Efésios acrescenta aqui mais uma achazinha para a fogueira que eu tinha. Diz assim, Efésios 1, 3 a 6. Vai falar de nós. Está a falar que nós fomos escolhidos por Deus, predestinados por Deus para alguma coisa. Efésios 1, 3 a 6. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com tantas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora reparem bem, diz assim: pois Ele nos elegeu, ou nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso, Deus escolheu-nos antes da fundação do mundo. Cada um de nós está aqui presente, e eu já fui escolhido por Deus antes deste mundo sequer existir. E Ele escolheu-me para alguma coisa. Continuemos. O que é que diz?
Versículo 5. E nos predestinou, ou seja, traçou um plano para mim e para vocês, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Reparem o que é que este texto está a dizer. Este texto está a dizer que nós fomos escolhidos, fomos predestinados por Deus, antes da criação do mundo, para estarmos hoje aqui para o louvar e dar glórias da sua graça. Quando eu cheguei aqui, ainda fiquei mais confuso. Porquê que eu fiquei mais confuso? Porque eu já percebia que Deus era digno de adoração, já percebia quais são os motivos que tornam Deus digno de adoração, mas agora aqui este texto está a dizer que eu fui escolhido por Deus, antes da fundação do mundo, para estar aqui hoje, para o louvar e para o adorar. Acham que a minha pergunta já estava respondida? Não estava, mas eu descobri a seguir. Porquê? Porquê que Deus me escolheu a mim e escolheu os irmãos para o adorarmos? E para responder então a esta pergunta, nós vamos ver duas partes da Bíblia muito interessantes. Vamos voltar a Salmos, e agora a Salmos 115, que nos diz uma coisa que mudou completamente a minha perspectiva de porque é que devemos adorar a Deus. E esta é a parte mais importante da lição de hoje. Porque é que eu devo de adorar a Deus? Não é para acrescentar nada a Deus. É para acrescentar algo a mim. Vamos ver o que é que diz. E vamos entrar um pouco na lição de domingo, na lição dos ídolos. Diz assim em Salmos 115, de 1 a 8. Vamos ler com calma, isto é muito importante. Diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Okay? A quem é que devemos dar louvor? Não é a cada um de nós, é a quem? A Deus. E continua. Porque dizem as nações onde está o seu Deus. O nosso Deus está onde? Está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, portanto agora está-se a referir aos outros povos que não acreditam no Deus verdadeiro, diz assim: os ídolos deles são de prata e ouro, são obras das mãos dos homens. Têm a boca e não falam. Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, nem som algum sai da sua garganta. Antes de terminarmos o último versículo, quero que fixem bem estas palavras. Portanto, os ídolos têm forma humana, têm na sua constituição cabeça, uma boca pintada, uns olhos, têm isso tudo, certo? Mas funcionam? Não funcionam. Pensam? Não pensam. Agora reparem no versículo 8, tem aqui uma pista muito importante. Diz assim: aqueles que os adoram, o que é que acontece a eles? Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, vamos ver se não percebemos. Aqueles que fazem estas imagens, ou que adoram, ou veneram, ou louvam imagens de escultura, o texto está a dizer que essas pessoas se tornam semelhantes ao Deus que eles adoram. Ou seja, segundo o que eu percebo, têm a boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. É isso? Será isso? O que é que quer dizer que nós nos tornamos semelhantes? É a Bíblia que está a dizer, não sou eu. Ao Deus que adoramos. Isto é muito interessante. Mas sabem que esta questão da adoração de imagens é uma questão que a Bíblia leva muito, muito a sério. Mas para percebermos o que é que este versículo quer dizer, de nos tornarmos semelhantes, ou eles se tornam semelhantes ao Deus que adoram, nós vamos voltar a Deuteronômio, capítulo 10. E vamos ver então que nós,
o verdadeiro motivo de nós adorarmos a Deus é exatamente esse. Sabem qual é? É tornarmos-nos semelhantes ao Deus que adoramos. E isto sim fez sentido para mim. Adorar e louvar a Deus não é algo que nós fazemos porque a Bíblia diz, louva a Deus. É algo que nós fazemos porque Deus é digno de adoração, mas é também algo que nós devemos fazer porque nos torna semelhantes a Deus. Mas semelhantes como? Temos a resposta aqui em Deuteronômio, capítulo 10, 17 a 19. Diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O grande, poderoso e terrível que é? Então nós, se devemos ser semelhantes a Ele, o que é que nós não devemos fazer? Não fazer a exceção de pessoas. O que é que diz assim? Nem aceitar suborno. Devemos fazer o quê? Fazer a justiça ao órfão e à viúva. Devemos amar o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Amar o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Então, isto faz algum sentido para vocês? O que é que vocês acham? O que a Bíblia nos está a dizer, e a lição que eu aprendi quando tentei descobrir porque é que eu tenho que adorar a Deus. E eu tenho que adorar a Deus, em primeiro lugar, porque Deus é amor. Em segundo lugar, porque Deus é o meu Criador, o meu Redentor e o meu mantenedor. E depois, porque eu, ao adorar o Senhor, me torno semelhante a Ele. Ser uma pessoa que é? Lembram-se aquele versículo que se repetiu muitas vezes? Que dizia assim, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Acham que esse é o plano de Deus para a minha vida? Acham que esse é o plano de Deus para a vossa vida? De sermos bons e do nosso amor durar para sempre? É isto que a adoração deve fazer na minha vida. Agora, o contrário também é verdade. Nós conhecemos muitos exemplos bíblicos de pessoas religiosas, até líderes religiosos, que lhes faltava o amor. Lembram-se de alguns exemplos? Um exemplo clássico é de líderes religiosos que amavam tanto o próximo que planeavam matar a Cristo. Faz sentido isto? Acham que essas pessoas honravam e louvavam o Deus verdadeiro e estavam a tornar-se semelhantes a Ele? Não estavam. E por isso, irmãos, nós temos que pensar, e nós, o que é que nós fazemos na nossa vida? Que importância damos às nossas coisas? Será que eu me estou a tornar semelhante ao Deus que eu adoro? É interessante, e vamos ver só mais um pormenor. E vou ler, quando falamos em ídolos, em estátuas, o tempo como está a avançar muito rápido, e eu não queria perder a oportunidade de ler este texto, que é o meu texto preferido, que fala sobre idolatria. Isaías 44. Não vamos poder ler o texto todo, porque é um texto grande, mas vamos ler um bocadinho de Isaías 44. Porque Deus quase que parece que está, eu não diria a gozar, mas quase parece estar a dizer como é que é possível algo deste género acontecer. Lembram-se o que é que o texto de Salmos 115 dizia dos ídolos que não viam, não ouviam, não faziam nada. E que aqueles que o adoram se tornam semelhantes a eles. E este texto amplia-nos um pouco mais, Isaías 44, amplia-nos um pouco mais essa ideia. Todo o capítulo é extraordinário. Vamos ler a partir do
13. Vamos ler a partir do 13. Está-nos a falar de pessoas que constroem ídolos, está-nos a falar do ferreiro, agora do carpinteiro. Ora, reparem bem, o que é que Deus nos está aqui a dizer? O carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com o lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com um selípilo e torna a esboçá-lo com um compasso. Faz um Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em uma casa. Nós vemos isto hoje, ou já não? Isto é uma coisa antiga, já ninguém faz isto hoje em dia, pois não? Já nem há estátuas e ídolos à venda nas lojas, isto já não existe. Existe, não existe? A grande maioria do mundo religioso, o que é que eles fazem? Exatamente o que está aqui escrito. Não é só no mundo cristão, onde a maioria dos cristãos ainda fazem isto. Na maioria das outras religiões, ainda hoje, fazem isto. Eu já estive em muitos países na Ásia, por exemplo, e todos esses países fazem exatamente isso. E por todo o mundo nós ainda vemos isto acontecer. Onde é que nós íamos? Versículo 14. Cortou para si cedros, ou tomou um cipestre ou um carvalho, portanto uma madeira, e ele os deixou crescer entre as árvores do bosque, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. Tal árvore, reparem o que é que Deus está aqui a dizer, tal árvore serve ao homem para... Portanto, pega naquela madeira e serve para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta, e cose um pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de cultura e se ajoelha diante dela. Deus está a ser um bocadinho sarcástico aqui, não está? Está a dizer assim, então, quer dizer, cortam uma árvore, parte vai para a lareira, outra parte vai para cozinhar, e com outra parte faz um Deus. 16. Metade queima no fogo e prepara a carne para comer, faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela e se inclina. E dirige a sua oração e diz, livra-me, tu és o meu... Isto faz algum sentido? Acham que isto faz algum sentido? A Bíblia está a dizer aqui que isto não faz sentido nenhum. Porquê? Porquê que não faz sentido nenhum? O que é que dizia Salmos 115? Porque aquele ídolo não ouve, não vê, não fala, não pensa. E aqueles que o adoram tornam-se como ele. E é o que nos diz exatamente a seguir. Porque as pessoas que fazem isso, versículo 18, nada sabem, nem entendem. Grudaram-se-lhe os olhos para que não vejam e fecharam os seus corações para que não entendam. Estão-se a tornar semelhantes como eles ou não? Porquê? Reparem, nenhum deles, versículo 19, nenhum deles para pensar. Ninguém tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas, assei sobre eles carne e comi. Faria eu o resto uma abominação? Ajoelharia-me ao que saiu de uma árvore? É muito interessante exatamente este texto. Este texto nos diz exatamente que aquilo que as pessoas fazem é porque não param sequer para quê? Pensar. Versículo 20, vamos terminar com este versículo. Apascenta-lhe de cinzas o seu coração, enganado desvia, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não será uma mentira o que está na minha mão direita? Está-se a referir a quê? À estátua. Não será uma mentira. O que é que nós podemos concluir, irmãos, com esta lição de hoje? Nós temos, já leu a palavra, irmão, nós temos aqui algo de interessante. Porque só há duas coisas que nós podemos adorar. Sabiam? Quais são as duas coisas que nós podemos adorar? Primeira,
Deus, o Criador, o Redentor e o Mantenedor. Certo? Segunda coisa que nós podemos adorar. Qualquer outra coisa que nós adoremos para além de Deus é exatamente igual. O resultado é o mesmo. Não precisa de ser uma estátua. E por isso, antes de dar a palavra ao irmão, eu queria dizer o seguinte: o que é que eu tenho na minha vida hoje que é mais importante que Deus? Será que eu tenho coisas que não são estátuas, mas as quais eu dou mais valor e até adoro mais do que a Deus? Sabem que hoje não é só as estátuas, hoje há tantos deuses por aí fora. Hoje há estados inteiros que se enchem para assistir a todo o tipo de deuses. Seja um Deus que sabe cantar bem, ou que sabe dançar, ou que sabe chutar uma bola. Concordam comigo? Qual é o Deus que está na minha vida? Que está a fazer com que eu não pare para pensar e me perguntar: será que eu estou a adorar uma mentira? Irmão, faça favor, desculpe lá. Agradeço muito a forma como a lição foi apresentada, mas eu gostaria muito de fazer um aviso a mim próprio e a toda a igreja. Nós vivemos num mundo terrível hoje. Estamos no meio de um grande conflito. Se fosse só Deus a atuar, estaria tudo muito bem. O pior é que temos um adversário terrível que nos mete coisas pela casa dentro, que mete coisas pelos olhos dentro, que nos cegam dia a dia e nos transformam em adoradores de ídolos que não os vemos, mas eles estão na nossa vida. Muito cuidado, irmãos. O mundo hoje é o maior Deus terrível que nos afasta de Deus verdadeiro. É verdade. Hoje, tudo ao nosso redor é um incentivo a fugirmos de Deus e a amarmos o mundo. É apenas um aviso, irmão. Porque nós não... Lembra-se no tempo de Israel. Israel era a menina dos olhos do Senhor. Cristo veio e os seus não o receberam. E o que é que pode acontecer hoje, irmãos? Estamos todos muito bem, pertencemos à igreja, somos membros da igreja, mas durante a semana o mundo não estará dentro de nós, o mundo não estará dentro das nossas casas. Muito cuidado, isto é apenas um aviso, porque o inimigo trabalha furiosamente porque ele sabe que tem pouco tempo. Obrigado e desculpe. Amém. É exatamente assim. E eu queria terminar com uma pergunta. Lembram-se já temos dito no início desta lição, quem é que decide se adoramos a Deus ou não? Sou eu. E perante esta lição nós temos de ter a noção que sou eu que decido se adoro verdadeiramente a Deus ou não. Irmãos, nós estamos aqui para ser imitadores de Cristo, estamos aqui para ser semelhantes a Deus. Por isso, o meu desafio para mim e para vocês é que adoremos o Deus verdadeiro, nosso Criador, nosso Redentor e aquele que nos mantém hoje aqui com vida. Amém. Bom sábado para todos.